Cortes, se inscreve lá no canal, porque ela vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez e das futuras que vamos fazer, tudo cortadinho, com título, com os temas, pra você assistir o programa lá. Quando o Corinthians caiu, a gente viu que o Corinthians foi pro fundo do poço e se reergueu de uma maneira que nunca tinha feito na história. A gente viu isso acontecendo com o Palmeiras na segunda vez, né? Porque, enfim, na segunda vez que caiu também. Eu queria entender de você, você acha que se o Santos caísse, ia ser mais parecido com o Cruzeiro ou mais parecido com o Corinthians? É porque mudou, né? Porque no tempo que o Corinthians e o Palmeiras caíram, não caía tanto a receita. Por exemplo, eu trabalhava no Barueri quando o Corinthians estava na segunda divisão, que foi o ano que a gente disputou também, que o Barueri também subiu. Nesse ano, até às vezes me chamava para dar entrevista, mais veículos lá da região mesmo, que o Barueri não tem assim mídia, né? Mas lá eu sempre dava entrevista e tal, e eu falava para os caras, eu falava, olha, uma vaga, nós estamos brigando por 3 vagas para subir, porque uma vaga é do Corinthians. Na época, o Corinthians recebeu 30 milhões para participar daquele campeonato e o Barueri 1 milhão. Então não dá para você. Então, só que agora mudou. Eu não sei exatamente de quantos anos para cá. Agora não é mais assim. Então, se o Santos cair, ele vai ganhar quase a mesma coisa, um pouquinho mais que o CSA, que o CRB, que todos os times que disputam a Série B. Então, nesse contexto, o Santos já está com problemas financeiros. Já não tem time. E aí vai ter que contratar, e ainda com a receita caindo. Então, por isso que eu falo, a minha preocupação toda, eu nunca falo que o Santos tem que ser campeão, que tem que ganhar do Corinthians no campo do Corinthians, do Flamengo no Maracanã, eu não acho isso daí. Aconteceu. O que a gente espera é que o Santos tenha uma equipe, eu sempre falo, minimamente competitiva, que é um time hoje, por exemplo, não vou nem falar do Bragantino, o Bragantino tem mais time, mas um time assim... como o América Mineiro tem mais time que o Santos hoje, tanto é que foi para a Libertadores. Sim. O que o Santos não deixa o seu jogo. A saída do Marinho foi um verdadeiro absurdo da forma como aconteceu. O Santos deu o Marinho de graça para o Flamengo para não ter que pagar mais o salário dele. O Santos deu o goleiro de graça para o São Paulo para não pagar... Não pode ser assim. Por exemplo, o São Paulo queria o goleiro do Santos. Tinha um contrato lá, acho que de 3, 4 meses ainda para cumprir. O Santos tinha que liberar o goleiro. Pô, faz uma negociação. Ó. Você me empresta um jogador aí? Eu não tenho lateral. Você me empresta um lateral aí, seu da base? Ou um lateral... que está disputando a posição com o Reinaldo, ou me empresta para eu ter alguma coisa. Não, no caso do Flamengo é a mesma coisa. Vai liberar o Marinho? Tudo bem, não tem jeito. Pô, empresta aí 2, 3 jogadores do Flamengo, porque você precisa ter um time. Desse jeito, uma vez o Santos tinha um volante chamado Axel, que aliás recentemente passou por um drama, né? O Axel perdeu um filho. Num acidente doméstico. Ele é o técnico do São Caetano hoje. É um cara muito bacana. E aí o São Paulo queria contratar o Axel. Tudo bem, o Santos pegou uma grana, pegou o Dinho, que depois foi para o Grêmio, o Macedo, que foi campeão pelo São Paulo, e pegou um goleiro também chamado Gilberto. Então você cedeu um jogador, mas você com aquilo você começou a estruturar um time. Fez daquele limão uma limonada. Entendeu? Agora o Santos está cedendo jogadores, já desde que essa diretoria entrou, a troco de nada. O Sotel do Santos pagou para o Soteldo ir embora. Quer dizer, se você está com todos esses problemas financeiros, mas se você consegue manter um time, por exemplo, você mantém o Marinho, mantém o Soteldo, pô, você tem já uma estrutura de time. A partir daí, você recheia com um garoto aqui, outro aqui, você põe mais um cara experiente ali no meio, você tem um time. Agora, essa diretoria, ela só se preocupa em pagar dívida e ela não se preocupou em ter um time. Por isso que o Santos está do jeito que está. Você acha que a transição de uma política para outra não assustou até um pouco o Rueda, justamente porque o Santos estava com bloqueio da FIFA, não conseguia contratar, depois ele teve bloqueio de novo da FIFA. Pois é, mas é o que eu estou te falando. Mas se você não montar o time, é aí que você não vai pagar mesmo nada, porque você vai... No tempo que a gente está comentando do Corinthians, né? Quando o Corinthians foi para a segunda divisão, quando o Palmeiras foi, quando o Grêmio caiu da outra vez, era uma outra situação.
Você tinha o Atlético, caiu e voltou no outro ano. Era uma outra situação, porque você não caía as receitas. Então, por exemplo, se o Flamengo ganha hoje, deve ser uns 450, 500 milhões da televisão. Se ele cair para a segunda divisão e manter os 500 milhões, pô, ele atropela todo mundo, como o Corinthians fez. Aquele campeonato que o Corinthians disputou, ele atropelou todo mundo, porque ele tinha... É o que eu falei, ele recebia na época, eu me lembro, porque eu participei. Ele recebia 30 milhões e o Barueri 1 milhão. O Barueri, o Santo André, o Avaí, todos que disputaram com o Corinthians. América de Natal, qual outro time que tinha lá? O Ceará, Santo André, já falei, o Marília, que também estava... Todo Vila Nova de Goiás, que nós brigamos com o Vila Nova até o fim para subir, todo time ganhava 1 milhão e o Corinthians ganhava 30. Né? Só que não é mais assim. O Dracena, ele justamente não chegou para fazer esse meio de campo, para dar um parecer ao Rueda, justamente de como que funciona o futebol? Sem dúvida. Mas ele estava indo, foi o que eu falei no começo, ele estava indo bem, só que aconteceu alguma coisa que a gente não sabe. Você acha que pode ser uma quebra da diretoria, dentro da diretoria não mesmo? Não sei, alguma coisa que ele pediu e não deram, alguma coisa que deram muito poder para ele, eu não sei, alguma coisa aconteceu que mudou. Se você parar para pensar, mudou a gestão dele, do dia do jogo, aquele jogo do Flamengo, pra frente mudou. Agora é o que eu falei, eu não participo lá dentro, eu não sei, mas dá pra ver. É a mesma coisa, você vê um time jogar, você sabe qual é o problema do time, você tá vendo o time jogar, você tá vendo que tem problema na lateral, que tem problema na ponta, que tem problema... Agora, exatamente por que é o problema, a gente não sabe, porque a gente não sabe se o técnico pediu pro cara fazer aquilo. Por isso que quando eu fui gerente de futebol, eu assistia todas as preleções, tanto no jogo, nos treinos, tudo. Porque eu queria saber se alguma coisa não funcionasse, era porque o técnico estava pedindo errado ou se era porque o jogador não estava fazendo. Sim. Isso é fundamental para você reconhecer o problema, para você ver. Então, eu não falava nada, eu nunca falava em pré-eleição, nada. Eu acho que isso é uma prerrogativa do técnico. Eu ficava quieto lá de braços cruzados, sentado na última fila, escutando ele falar. Mas eu assistia todas, fazia relatório para o presidente. Por quê? Porque a gente tem que saber se o técnico sabe transmitir os conceitos dele, se os jogadores... Porque toda vez que o técnico faz uma preleção, a hora que vai acabar, ele fala: vocês entenderam? Alguma dúvida? Igual a gente na aula. Alguma dúvida? Ô, lateral, você entendeu o que você tem que fazer aí? Não pode deixar o cara ficar nas suas costas. Alguma dúvida? Você que se der erro com o lateral, você tem que correr lá para cobrir ele. Tá sabendo? Tá tudo certo? Então, você tem que saber se o cara sabe transmitir os conceitos, se os conceitos dele estão corretos, ou se é o jogador que não gosta mais daquele técnico e não quer mais saber fazer o que o cara está mandando, ou o cara não entendeu. Tudo isso são obrigações da diretoria. Só que para fazer isso, tem que entender de futebol, senão você também não vai conseguir. Por isso que eu falo, a gestão hoje nos clubes, o Juvenal, que você falou aí do São Paulo, o Juvenal podia ter 1000 defeitos, eu conheci muito bem o Juvenal, mas ele entendia muito de futebol. Nossa, o Juvenal dava aula de futebol, porque ele trabalhou com grandes técnicos, ele trabalhou com o Cilinho, ele trabalhou com o Telê, ele trabalhou com enfim, o Paulo Autori, o Muricy. Ele era muito participativo ali, então, né? O Juvenal, por exemplo, ninguém enganava ele na hora de contratar um cara. Só que às vezes ele contratava, ele falava pra gente uma época, ele falava: pô, contratei, eu não sei imitar a voz dele, mas ele falava: contratei o Kleber Santana, que faleceu lá no acidente da Chapecoense. Era um baita de um jogador. Só que no São Paulo o cara não jogou. Por quê? O Juvenal falou: eu paguei luvas para ele e ele está construindo um shopping lá na cidade dele no Nordeste. O cara só pensa no shopping, ele não pensa no jogo. Então agora como que o cara vai saber, entendeu? Então assim, o Juvenal era um cara que entendia muito de futebol, entendia muito. Presidente de clube que entende de futebol é difícil. O Eurico entendia de futebol. Do Alibe já não entendia nada, Vicente Matheus não entendia nada, mas eles eram bons em outras coisas. Eles não entendiam, mas eles se cercavam de quem entendia. Né? A mesma coisa, o presidente da República, o governador, ele não precisa entender de tudo, mas ele tem que se cercar de pessoas que entendam e ele tem que tomar a decisão. Então, o presidente mesmo que entende de bola,
Mesmo hoje em dia. O Andrés entendia um pouco, porque ele trabalhou também na seleção brasileira. O Andrés né? era malandro, né? Não, mas ele entende, bom. mas ele entende. O Mas Andrés entende de malandro, futebol. mas o futebol pro Andrés Agora, é o muito presidente do saudosista, Palmeiras não entende nada. Nada. Mas ele se Presidente, então. Mas ele se cercou de pessoas que entendem. Você vê lá, a comissão técnica da base do Palmeiras é a melhor, a comissão técnica do time de cima, pô, tem o que eu citei, o Cebola, tem grandes médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, fisiologistas, treinador de goleiro. Hoje em dia, tudo isso ganha jogo. Agora, para contratar o cara certo, você tem que se cercar de pessoas que entendam, Sim. mesmo que você não entenda. Mais ou menos funciona assim.